Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live de instalação de grupos geradores. Hoje o Bruno vai apresentar para vocês as principais preocupações e informações que vocês precisam ter para fazer as instalações dos grupos geradores corretamente. Eu gostaria de pedir que vocês fiquem até o final da live, interajam com a gente através do Q&A. Na última live nós conseguimos responder mais de 100 perguntas relacionadas à aplicação dos grupos geradores, então aproveitem esse espaço para interagir com a gente, dizer para a gente qual é a dúvida de vocês em relação à instalação. Eu vou ficar durante toda a apresentação respondendo aqui no chat, o Bruno também vai dar o suporte para a gente respondendo algumas perguntas ao vivo, então aproveitem para fazer essa interação. O chat ele vai ficar fechado durante a apresentação para que a gente consiga fazer uma interação mais assertiva pelo Q&A. Então, gostaria de apresentar para vocês o Bruno Andrade, ele é o nosso especialista da parte de aplicações de grupos geradores, engenheiro na Camin, já trabalha bastante tempo com a gente, tem bastante expertise, tanto na instalação de grupos geradores aqui no Brasil, quanto em outros países também da América Latina, de projetos que o time dele já tem trabalhado. Falando um pouquinho da Cummins, pessoal, a Cummins é uma empresa que há mais de 100 anos entende que a tecnologia vem para a nossa vida como uma forma de otimizar a nossa atividade humana. E com isso, a nossa paixão é desenvolver produtos que tenham qualidade e o melhor desempenho para que vocês consigam não ter preocupações e ter tempo para utilizar com o que vocês mais amam na vida, que é com a sua família ou empregar tempo no seu negócio. Então, sempre que for escolher um grupo gerador, sempre que for pensar em tecnologia, pense em uma tecnologia que vai proporcionar para vocês qualidade e menos preocupação. Gostaria de agradecer a presença de todos os nossos clientes, também dos nossos distribuidores e nossa equipe Cummins, que trabalhou para que esse evento pudesse acontecer hoje. Sem vocês, nada disso poderia estar acontecendo hoje. Passo a palavra para o Bruno e fiquem à vontade para mandar suas perguntas no Q&A para a gente. Legal, Jaci, obrigado. Pessoal, obrigado pela presença de todos. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre instalação de grupos geradores. A ideia é passar para vocês uma série de dicas, de detalhes, de pontos que devem ser observados tanto durante o projeto, né, dessa instalação, quanto durante a instalação em si. Então, eu vou falar muito sobre isso deveria ser visto, deveria ser analisado. Então, tudo isso para a gente manter em mente, manter no radar na hora de fazer uma instalação de um grupo gerador. Tá certo? Então, os pontos que nós vamos cobrir aqui, a ideia é cobrir a maioria dos pontos de instalação, então, local, descarregamento, fundação, vibração, sistema de arrefecimento, tanque de combustível, né, não só o tanque, como o sistema como um todo, tratamento de ruído, que é um item importante, a gente vai gastar bastante tempo nele, sistema de exaustão, espaço para manutenção e instalação elétrica. Então, todos esses itens a gente consegue cobrir aí toda a instalação do grupo gerador, e muitos deles eu vou falar também sobre projeto. Então, vamos lá. Local da instalação. Então, definindo-se o tamanho do gerador, a potência que ele vai atender, como a gente já viu nas lives anteriores, né, com o dimensionamento do grupo, a gente vai ter que decidir aonde eu vou instalar esse grupo gerador. Então, existem duas possibilidades. Um grupo instalado em uma sala ou o grupo instalado em carenagem. Então, cada uma tem as suas peculiaridades, né? Então, falando um pouquinho sobre a sala, tem um melhor ambiente para manutenção, menor custo de manutenção, melhor acessibilidade, né, para fazer a manutenção. Não está também não suscetível a eventos climáticos, né, chuva, enchente, granizo, e tem um melhor ambiente para a operação, né? Então, imagina, está acontecendo uma chuva muito forte, acontece uma parada da energia da concessionária e o gerador, por algum motivo, não parte, sei lá, e o operador tem que ir até lá, ver o que está acontecendo, enfim. Se for um grupo carenado, que ele
instalado ao tempo, ele vai ter que sair na chuva lá, vai ter que abrir a porta na chuva, se tiver chovendo muito forte, pode ser que molhe dentro do grupo gerador, entendeu? Então, em contrapartida, uma instalação com carenagem, eu ocupo menos espaço, né? A carenagem já vira a sala do grupo gerador, é mais fácil de instalar, eu preciso de pouquíssima obra civil, basicamente a base nivelada para poder assentar esse grupo gerador. A instalação é mais rápida e mais fácil. Então, cada uma tem as suas peculiaridades, os seus detalhes, e aí a gente tem que casar com esse ambiente onde ele vai ser instalado. Vai ser num prédio comercial, vai ser num comércio, ou vai ser num prédio residencial, onde é melhor instalar, onde eu tenho espaço. Isso vai variar bastante, vai depender muito de cliente para cliente, de instalação para instalação. Bruno, nós temos uma pergunta em relação a quem dá o suporte, se é a fábrica ou o distribuidor, para essa análise da instalação, para fazer essa recomendação das melhores práticas. Boa, Jace. Todos os nossos distribuidores são treinados na fábrica e todos os distribuidores têm time de engenharia de aplicações. Então, todos eles estão aptos a darem esse suporte. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre qualquer um dos temas que eu estou apresentando para vocês aqui hoje, o distribuidor está treinado para dar esse suporte para vocês. Então, dúvidas, perguntas, se pode fazer, se não pode, qual que é a melhor opção, o distribuidor está treinado para dar esse suporte. Ok? Ok. Uma coisa que eu acho importante a gente colocar nessa parte da apresentação, que porque a gente tem toda essa visibilidade dos pontos principais da instalação, além de ser os montadores do produto, nós também somos os fabricantes das principais tecnologias, e isso nos dá um background maior de entender todo o ciclo de vida do produto e como essas peças funcionam em conjunto, para que a gente consiga fornecer para vocês um produto que tenha uma vida útil muito maior do que o que vocês geralmente podem encontrar no mercado. É isso aí. É isso aí. Voltando sobre o local de instalação, eu trouxe algumas fotos aqui do que não fazer. Então, esses são anti-exemplos. Então, o primeiro aqui, na parte superior, ele foi instalado num galpão, na parte superior. Então, foi feito aqui parece uma mão francesa, e esse grupo foi instalado lá em cima. Ele ocupou menos espaço, né? Realmente, ele não está ocupando quase nada da planta do cliente. Mas imagina se por algum motivo eu preciso trocar o óleo, que vai acontecer com certeza, já que o gerador é equipado com motor diesel ou motor a gás, enfim, ele precisa fazer manutenção como se fosse um caminhão. Precisa trocar óleo, precisa trocar filtro, precisa fazer verificações para saber se o óleo está no nível correto, se não tem vazamento nenhum, enfim. Nesse caso, ele provavelmente vai ter que contratar o Homem-Aranha para trabalhar aqui para ele, né? Porque como você faz para acessar lá em cima, montando andaime ou escada, enfim, é uma situação meio complicada. Nessa de baixo aqui, o cliente usou um grupo aberto, né? Um grupo sem carenagem, e colocou ele abrigado embaixo da escada. É claro que uma chuva por pouquinho maior que seja, vai molhar esse gerador, vai molhar filtro, vai danificar as partes elétricas que precisam estar abrigadas, elas precisam estar protegidas, né? Então, essa não é a melhor ideia. Se ele construísse uma sala, fechasse as paredes e tudo, ficaria um pouco melhor. Outro problema nesse caso é que ele encostou o gerador na parede, né? Então, como é que eu faço para acessar o outro lado do gerador? Verificações, trocar filtro, trocar óleo, enfim, dificulta bastante a vida de quem vai fazer manutenção nele. Esse daqui, ele já pegou um grupo carenado e colocou dentro de uma garagem, né, de um ambiente fechado. O grupo carenado, ele já tem ali a sua, como se fosse a sala, vamos dizer assim, é a própria carenagem. Então, o fluxo de ar, que ele aspira o ar mais frio da parte externa, nós vamos ver isso mais para frente no sistema de arrefecimento. Ele aspira o ar mais frio externo e rejeita o ar, né, quente, que já trocou calor com as partes internas, com o radiador, e a própria fumaça do gerador, ela é rejeitada ali, nesse caso, pela parte superior. Se você coloca ele dentro de um lugar fechado, esse ar não vai conseguir se dissipar, ele vai começar a ficar ali naquele ambiente. Vai chegar uma hora que o gerador vai começar a aspirar o próprio ar que ele está rejeitando. Ou seja, vai começar a subir muito a temperatura de aspiração, vai chegar uma hora que eu não vou mais trocar calor, eu vou superaquecer o meu motor. É mais ou menos o que acontece com o motor do carro.
você tampar lá o radiador e botar o motor para funcionar, uma hora o motor vai ferver, vai vazar água, vai ter algum problema, ou o motor vai parar por proteção. Então é isso que acontece se eu colocar ele dentro de uma sala fechada. Se a ideia é colocar numa sala, a melhor opção, um lugar fechado, a melhor opção é um grupo aberto, onde eu direcione essa saída de ar para o ambiente externo. Então eu vou fazer um duto de ar ali a partir da saída do radiador e uma tubulação levando esse gás, o gás de escapamento, para fora desse ambiente. Então, nesse outro aqui, o cliente instalou em cima do muro. E embaixo dele aqui, se vocês verem esse cinzinho, é a chave de transferência. Então, não tem problema nenhum você instalar um gerador carenado em ambiente aberto, ele é feito para isso. O problema é você instalar ele em cima do muro, né? Todo aquele caso de verificação, trocar óleo, acessar o grupo gerador, fazer algum tipo de manutenção, complica. Nesse caso que ele está usando ainda o gerador de cobertura para a chave de transferência, mas nem está cobrindo toda ela assim, a chave de transferência está exposta à chuva, à água. Por mais que ela tenha um invólucro resistente a respingos de água, a poeira, enfim, atendendo nível de P bem alto, com o tempo ela vai danificando. Pelas tubulações elétricas que levam os cabos de um lado para o outro, eu vou podendo acabar entrada de animais, né, roedores, insetos. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora que você vai definir o local de instalação do grupo gerador. Bruno, o Henrique Akira fez um comentário muito pertinente, que ele fala que esse tipo de instalação demonstra a falta de conhecimento de normas brasileiras e até do sistema de combate a incêndio. Por isso que é tão importante que vocês procurem o suporte dos nossos distribuidores para que eles possam dar essa recomendação para vocês. É sempre bom fazer um projeto prévio. Se você já tiver uma ideia, vou instalar nesse local, vou descartar o ar quente e a fumaça por esse lado, e apresentar isso para o distribuidor já vai, batendo o olho, já vai dizer para você, olha, aqui não pode, aqui pode, tem esse detalhe que você tem que levar em consideração. Tudo isso ele já vai ter uma ideia. E se vocês tiverem dificuldade para dimensionar, vou fazer um duto muito longo, será que eu posso? Será que não vai ter restrição? Nós vamos falar isso mais para frente também. O distribuidor está apto a fazer os cálculos para vocês. Então, eles conseguem calcular e dizer, olha, esse tamanho pode, essa é a melhor bitola de tubulação. Tudo isso o nosso distribuidor tem condições de fazer e é treinado para isso. O Hilder está perguntando se nessa foto aqui que a GTEC está embaixo do gerador, se existe alguma recomendação de instalação da GTEC, que está, nesse caso, ao tempo, né? O ideal é que a GTEC é um equipamento elétrico, então tem algumas normas, por exemplo, NR10, que exige que ela que ela seja fechada num invólucro ou numa sala onde seja restrita a entrada de pessoas não autorizadas ou pessoas que não têm conhecimento. Então, ela aí no muro, na passagem, ela não está, né? Provavelmente nem trancada ela deve estar. Ela tem uma chave que tranca, mas provavelmente nem trancada ela deve estar. Então, alguém desavisado pode ir lá abrir e botar a mão em alguma parte energizada dessa chave de transferência. Então, esse é o cuidado que tem que ter no caso da GTEC. Não só a GTEC, como qualquer equipamento elétrico, né? Se fosse um transformador, por exemplo, também tinha que estar num lugar abrigado ou numa carenagem fechada, restringindo o acesso de pessoas desavisadas. Perfeito. Outro item importante na hora que a gente define o local de instalação é o descarregamento. Então, é muito comum a gente ouvir, porque eu não sei, o pessoal não gosta. Eu gosto muito de gerador, eu acho o gerador super bonito. Mas tem gente que não gosta, eu acho que é a maioria. Então, o pessoal, né, que desenha o prédio, o arquiteto, o engenheiro, não quer deixar o gerador na parte externa, na frente da fachada, vai poluir a fachada. Enfim, tem uma série de detalhes que eles evitam no caso do gerador. Então, geralmente, o gerador fica naquela salinha, lá no terceiro subsolo, na cobertura do prédio. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de pensar onde eu vou colocar meu gerador. Então, nesse caso aqui, nós temos duas fotos aqui no descarregamento no primeiro piso. Então, é um gerador, vocês podem ver, um gerador bem grande. Esse é um motor de 91 litros a gás. Ele está sendo instalado aqui no segundo piso. Então, a dificuldade, tivemos que interditar a rua, o caminhão que trouxe, um guindaste para colocar ele lá dentro. Esse outro aqui, colocado na cobertura do prédio, também. Então, se você olhar, uma avenida de 3 faixas que foi interditada para conseguir colocar o gerador lá na cobertura do prédio. Esse outro também sendo içado diretamente
pela lateral do prédio. Então, tudo isso demanda um custo, né? Quando você coloca um gerador em algum lugar que você vai precisar içar, guindaste e tudo mais, isso tem um custo e tem alguns cuidados que têm que ser tomados para evitar algum problema. Como, por exemplo, os que eu vou mostrar mais para frente. Então, eu mostrei alguns descarregamentos bem difíceis aqui. Então, o gerador foi levado de balsa, na região de Manaus. Então, colocaram o gerador em cima da balsa, levaram até lá para fazer descarregamento no local, era o único acesso que tinha. Um outro gerador bem grande, é o maior gerador que a Camis produz, sendo também içado para colocar dentro de um edifício. E aquele outro, esse daqui é aquele anterior que eu mostrei do prédio espelhado, né? Ele subiu pela lateral do prédio e agora vai ser colocado aqui dentro desse espaço aqui, desse ambiente. Então, olha a dificuldade de colocar isso aí. Então, tem que ser pensado, na hora que eu decidir instalar o grupo gerador, aonde eu vou instalar, como eu vou fazer para descarregar, onde o caminhão vai encostar, se eu vou precisar de guindaste, onde esse guindaste vai patolar, onde eu vou poder ter superfície rígida para poder condicionar esse grupo gerador, né, para não acontecer esse tipo de incidente. Então, aqui nós temos um exemplo de um guindaste que perdeu aqui as patolas da parte traseira dele, aqui ele cedeu, né, o chão onde ele estava cedeu, e o grupo gerador que estava preso lá na ponta do guindaste acabou sendo derrubado. Então, é uma coisa complicada, um descarregamento, não é um grupo pequeno, é um grupo grande já. E essa outra foto aqui é uma foto na Índia, foi feito um descarregamento também, foi em balsa até lá, mas na hora de descarregar, uma das travessas de madeira que não suportou o peso e o gerador acabou tombando dentro da água. O problema é, se eu trouxe o gerador até aqui, porque não tenho como chegar com guindaste, não tenho como fazer descarregamento, como é que eu vou fazer para tirar esse gerador da água agora? Né? Imagina só, além do dano que aconteceu, entrou água em motor, entrou água em alternador, precisava fazer uma manutenção, um grupo novinho, zero bala, né? Completamente cheirando a novo, ter que fazer um monte de manutenção porque ele caiu na água. Então, todos esses cuidados têm que ser tomados para evitar esse tipo de problema. Próximo item falando sobre fundação. Então, legal, eu já descobri onde eu vou instalar meu grupo gerador, eu já fiz, já descobri como é que eu vou fazer a logística do transporte para levar ele até lá, instalar no lugar onde eu quero que ele esteja instalado. Agora eu tenho que pensar na fundação. A gente tem um manual chamado Manual T030, é um manual de instalação, eu costumo brincar que é a bíblia da instalação do grupo gerador. Nesse manual, ele é público, se vocês procurarem aí, a gente tem no site da Camis, lá no Power Switch, a gente tem esse manual disponível para baixar, qualquer pessoa pode baixar. Se você procurar na internet, botar no Google aí, manual, instalação T030, você vai achar ele, tem em várias línguas, inclusive. E ele faz algumas recomendações. Então, lá tem como você fazer o cálculo do bloco de inércia, ou seja, que é essa bloco de concreto onde eu vou assentar o grupo gerador. Então, tem como fazer como que eu faço esse cálculo, que tamanho que tem que ser. Se caso você não tenha o suporte aí do engenheiro civil, lá tem como que faz as contas certinho. Então, aqui eu tenho dois exemplos, né? A pessoa fez o cliente fez aqui um bloco de inércia grande, deixou um degrauzinho para, de repente, escorrer algum tipo de vazamento, se tiver algum tipo de vazamento já cair aqui nas nossas grelhas de captação, e nesse caso ele fez o nível da sala, que ficou bem legal, nivelado, e aí as grelhas de captação de possíveis vazamentos ficam em volta da sala, nesse caso de baixo, nós vamos comentar também mais para frente. Então, detalhe da fundação, o piso tem que estar nivelado, gente. Eu costumo ver por aí, às vezes, pisos que são bem desnivelados, ou que fazem uma onda, né? Ele começa reto, desce, sobe, desce. Então, o ideal é que o piso seja nivelado. O inclinamento dele tem que ser muito pouco, porque eu estou tratando de um grupo, um gerador, de um motor que tem que trabalhar de forma estacionária. Então, se eu fizer ele muito inclinado, eu posso ter problema de repente, esforçar, né, ou estressar mais um rolamento do que o outro, ou um mancal do que o outro dentro do motor. Então, esses detalhes de nivelamento têm que ser cuidados com carinho. Evitar esse tipo de situação. Então, tem aqui um piso que foi nivelado, me parece estar nivelado, mas ele foi instalado em cima de toco de madeira. Então, o gerador, quando a gente produz aqui, principalmente aqui o grupo do Brasil, a gente coloca um toquinho de madeira preso na base para ficar fácil para a empilhadeira transportar esse gerador de um lado para o outro. Quando esse gerador vai ser instalado em campo, o ideal é que esse toco de madeira saia. Então, antes de instalar, antes de assentar o grupo gerador na base,
o ideal é ir lá e desmontar esse token de madeira, tirar o parafuso, tirar o token de madeira fora e assentar o grupo inteirinho em cima da base. O ideal é que a base do gerador, né, a viga ali, a longarina dele fique toda apoiada na base. Eu já vi casos que as pessoas fazem alguns pontos, algumas colunas e instalam o gerador em cima da coluna. Pode ser assim? Até pode. O único problema da coluna é você tem que pensar na coluna para suportar o peso do gerador inteiro. Então, se for uma base, o peso do gerador vai estar distribuído na base como um todo. Nesse caso, ele sendo uma coluna, né, vou concentrar o peso naquela coluna. Então, a coluna tem que ser forte o suficiente, tem que aguentar esse tipo de vibração que vai ser transmitida, mesmo que um pouquinho, mas vai ser transmitida para a coluna. Então, o ideal é fazer uma base inteiriça. Com base inteiriça não se erra. Com coluna tem algumas ressalvas. Então, essa outra foto aqui do lado, vocês podem ver, a base está completamente judiada. Lá no fundo, aqui, vocês podem ver que tem um calço, parece de madeira, calçando o fim do gerador. Então, imagino que esse gerador já devia estar vibrando, já porque ele não está bem apoiado na base, enfim. E esse outro caso aqui é um gerador bem grande, instalação aqui no Brasil, que o cliente fez um desnível na sala para levar qualquer tipo de sujeira ou de vazamento ou de água que fosse lavada da sala, levar para uma grelha de captação que levava isso para um sistema de tratamento. Nesse caso, o piso vinha reto até a metade do gerador, um pouquinho mais, e depois ele tinha um declive maior. Então, essa parte, o fim do gerador aqui é o fim, perto do alternador. Ficava em balanço. Então, a hora que você ligava o gerador, que ele começava a trabalhar, balançava a instalação inteira. Balançava a tubulação, balançava o sistema de escape, balançava o sistema de elétrico, né, as conexões elétricas, balançava tudo. E o pessoal não sabia o porquê. Quando a gente começou a fazer as medições de vibração e começou a fazer as primeiras análises, a gente descobriu isso daí. Então, nesse caso, como que eu faço para resolver? Eu teria que macaquear esse grupo gerador, ou seja, tirar ele do piso, nivelar o piso de novo e depois assentar o grupo gerador nesse piso já nivelado. Então, isso gasta não só tempo, como dinheiro, né? Bruno, o Carlos mandou uma pergunta muito boa, que é o que você vai começar a falar agora. Ele está perguntando se existem amortecedores que podem ser usados na instalação do grupo e que diminua a trepidação durante o funcionamento do mesmo. Sim, vamos falar sobre isso agora. Eu vou falar tudo que eu tinha em mente e aí eu acho que no meio eu vou acabar respondendo a pergunta dele. Então, a Camis trabalha com dois tipos de isolador de vibração. Isolador de vibração tipo borracha, né? É um coxim, o famoso coxim, e esse isolador de vibração tipo mola. Em geral, os isoladores tipo borracha, eles são instalados entre o gerador, o alternador do motor e o skid. Então, eu até circulei aqui, não dá para ver legal, está um pouquinho de sombra, mas aqui tem um isolador de vibração. Então, esse é o skid, né, a base do gerador, e aqui está instalado entre o alternador e o skid está instalado o amortecedor de mola, o coxim. O mesmo acontece no motor, não mostra na foto, mas no motor também tem o isolador. Esse outro isolador aqui, ele é instalado abaixo do skid, ou seja, entre a base de concreto e o skid do grupo gerador. Nesse caso, a instalação, a montagem do alternador e do motor é instalado de maneira rígida, ou seja, o motor e o alternador são instalados de maneira rígida, sem isolador de vibração, na base, e a base leva o amortecedor de vibração. Nesse outro caso aqui, o amortecedor de vibração, ele está entre o skid e o motor, ou o equipamento que vibra, né? Motor ou alternador. Então, nesse caso aqui, eu prendo a base no piso. Mas nesse caso aqui, eu prendo o isolador no piso. Então, essas são as diferenças. Aí, provavelmente, alguém vai me perguntar, Bruno, e se eu quiser usar os dois, eu posso? Até pode. Mas tem que ser tomado alguns cuidados. O nosso isolador de vibração, ele é dimensionado para amortecer alguma coisa em torno de 90% da vibração do grupo gerador. Se eu pego um outro coxim igual e coloco ele abaixo da base, ou seja, eu instalo um aqui onde está esse mostrado aqui, e um outro aqui na parte de baixo da base, eu corro o risco, dependendo da dureza desses equipamentos, desses materiais, eu corro o risco de fazer com que o grupo comece a vibrar
numa frequência diferente, ou eu aumento a amplitude da vibração. O que eu posso causar? Eu posso entrar em ressonância, eu posso começar a quebrar o grupo gerador. Então vai começar a quebrar o alternador, vai começar a quebrar uma conexão ou outra, o pré-aquecimento, uma coisinha ou outra acaba quebrando e você não vai saber bem por que é, e aí você vai descobrir que é vibração. Eu costumo brincar que vibração é uma ciência, então para descobrir que o problema é vibração, não é tão simples. Então tem que ser feito testes de vibração, não é toda empresa que faz isso, tem empresas especializadas que fazem isso. Então começa a ficar virar um problema considerável se eu colocar 2 coxins. Qual que é o ideal? Quero colocar 2 coxins. Por exemplo, estou instalando numa laje. Em cima dessa laje, eu não posso passar vibração nenhuma para a parte de baixo. Vamos supor esse caso. Tá bom. Tem que consultar uma empresa de vibração, e essa empresa de vibração vai dizer qual é a frequência natural da laje e vai te mencionar o coxim com uma dureza diferente daquela do coxim do gerador, justamente para que ele não entre em ressonância e eu consiga absorver corretamente todo tipo de vibração. Bruno, nós temos uma pergunta relacionada à quantidade de isoladores de vibração que precisa ser utilizados no gerador. Como que isso é calculado? Ou como que é definido? Se já vem de fábrica, é a quantidade correta. Então, se ele já vem montado no grupo gerador, geralmente são 4 para o motor e 2 para o alternador, ou às vezes até 2 para o motor e 2 para o alternador, enfim. Se ele já vem de fábrica, ele já foi dimensionado para aquilo, ele já foi calculado para aquilo. Quando a gente vai para os grupos que tem esse isolador de mola, e aí eles podem ter variações. Então, dependendo da dureza, dependendo do tipo de isolador, dependendo do tipo de mola, dependendo até do peso do grupo gerador. Então, de repente, se eu uso um alternador para média tensão, eu uso um tipo de isolador. Se eu uso um alternador para baixa tensão, eu uso um outro. Então, a gente tem manual de instalação dos grupos que falam isso e mostram as posições exatas de onde devem ser instalados. Então, tem um desenho da base e mostra colocar esse isolador, modelo tal, nessas posições, e aí pode variar, dependendo do tamanho do grupo, dependendo da potência, enfim, do peso. Eu posso ter lá 14 isoladores de vibração, não, se for um grupo gerador HHP, não, um grupo gerador de alta potência, ou eu posso ter, sei lá, 8, se eu tiver um grupo gerador menor. Então, vai depender, varia de modelo para modelo. Ok? Sistema de arrefecimento. Então, qual que é a ideia do sistema de arrefecimento? Eu captar um ar mais fresco, né, do que o ar da sala. Então, um ar entra mais frio, por isso até a corzinha azul aqui. Entra mais fresco e ele vai correr, vai varrer o grupo gerador inteiro, trocando o calor com todas as partes, alternador, motor, controle, regulação de combustível. Por fim, no radiador, que é o radiador, a hélice do radiador aspira esse ar, né, e acaba ejetando, jogando esse ar para fora da sala. Então, o ideal é que o ar entre por um lado e saia por outro. Porque se eu colocar a captação no mesmo lado que eu dispenso o ar, eu vou começar a ter aquele problema de recirculação. Vou começar a puxar o ar que já está quente, já foi aquecido, vamos dizer assim, pelo grupo gerador, e começar a trazer para dentro da sala de novo. Então, eu tenho alguns trechos que eu tirei, inclusive, do manual T030 que eu comentei com vocês. Então, tem algumas... O ideal, né, o aceitável, é a entrada na frente do gerador e a saída pela parte traseira, né? Vamos chamar assim aqui. Então, a ideia é que o ar entre aqui, corra o grupo gerador e saia pelo outro lado. Ah, mas nessa parede aqui eu não posso usar, eu tenho a operação, eu tenho, enfim, a produção, eu não consigo tirar daqui. Eu posso tirar na lateral? Pode. O único cuidado essa entrada não pode ser muito próxima, que nem nesse caso aqui de baixo. Ó. Se a entrada for muito próxima, eu não faço com que o ar corra o grupo gerador por completo. Então, nesse caso eu estou correndo o grupo gerador por completo, nesse caso aqui eu já não consigo. Eu estou trocando o ar só aqui na parte do radiador. A parte motor, alternador, não está sendo arrefecida. Ah, então eu vou colocar na outra parede. Tá bom, se você for colocar na outra parede, então tem que ser o mais longe, o mais oposto possível, para que esse ar consiga realmente varrer o grupo gerador, como eu comentei. Eu tenho 2 outras análises aqui que são feitas em geral com grupos que usam um radiador remoto, né? Apesar do desenho estar um radiador aqui, esses são em geral um radiador remoto. Vocês estão vendo a tela? Estão vendo a tela aí, Jaci? Estamos vendo sim. O seu som baixou em alguns momentos, mas agora já estamos vendo e ouvindo. Tá legal. Então, eu tenho aqui
duas opções de, por exemplo, que eu uso com radiador remoto. Então, quando a gente usa com radiador remoto, a gente tem que ter um exaustor, porque de qualquer maneira, apesar do radiador não estar ali, da hélice do radiador não estar ali, a gente precisa de um exaustor para que esse ar percorra, né, seja renovado na sala do gerador. Então, se ele for uma entrada na parte inferior e um exaustor na parte superior, tudo certo, o ar consegue percorrer e ser trocado. Agora, quando eu tenho lá a entrada na parte superior e a saída na parte superior também, eu crio um bolsão de ar quente aqui em volta do grupo gerador, que acaba atrapalhando o funcionamento da máquina. E se eu tiver uma usina, então mais de um gerador na sala? Então, são algumas possibilidades. Ideal é que eu tenha uma entrada, né, ou uma entrada para cada grupo gerador, ou uma entrada grande para todos eles, opostas. Ou, se eu tiver uma entrada menor, eu tenho que tomar cuidado com quão longe ela está do último grupo. Então, se eu tiver uma entrada aqui no canto, onde ele consegue servir bem 2 geradores e um não, eu talvez tenha que pensar nessa solução aqui, ó, onde eu coloque nas laterais e nas 2 laterais da sala, para que todos os geradores sejam servidos por esse ar fresco que está sendo tomado. Nessa de baixo aqui também, o último gerador lá de cima não consegue tomar ar, porque ele está muito longe da entrada de ar. Então, ele vai acabar tomando ar que já está quente aqui na sala, que já foi aquecido. Bruno, o Carlos está perguntando para a gente se no caso da aquisição de 5 grupos geradores a gás de grande porte, seriam mais recomendados que eles fossem instalados dentro de um prédio ou com carenagem do lado de fora, ficando um do lado do outro? As duas possibilidades são possíveis. Se você tem uma sala onde você consegue colocar todos os geradores dentro de uma sala, isso é a opinião minha, do Bruno, eu gosto mais de sala. Eu acho que carenagem é uma solução boa quando você não tem espaço, mas sala, para você fazer manutenção, você vai estar com o grupo abrigado, é um pouco melhor. Se não tiver espaço, não vou ter espaço, eu vou ter que colocar na área externa. Então, é carenagem. Uma carenagem para cada um, né? E você instala ele num pátio ou num ambiente externo, sem problema nenhum. Mas os dois, a gente tem instalações de grupos a gás com as 2 características, as 2 configurações e sem problema nenhum. Tá certo? Perfeito. Legal. Então, mostrando aqui alguns outros anti-exemplos, né, o que não fazer na instalação para ventilação da sala. Então, dá uma olhada aqui na entrada, o tamanho da entrada de ar. Isso aqui é o gerador, gente. Isso aqui é o radiador do gerador. E esse daqui é o tamanho da entrada de ar da sala. Então, a gente costuma usar como receita de bolo 1,5 vezes a área do radiador. Então, eu preciso ter uma abertura de 1,5 vezes a área do radiador, então, para poder fazer a aquisição do ar da parte externa. Então, é uma pontinha de padeira, é fácil, mede lá o radiador, vai lá na parede e quebra 1,5 vezes a área do radiador. Então, se você consegue fazer esse tipo de instalação, perfeito, você não vai ter problema nunca. Agora, não, Bruno, putz, eu tô dentro de um prédio, eu só consigo tomar ar de uma área, essa área é restrita, não tem como fazer. Então, se não tem como fazer, a gente vai ter que forçar a ventilação. Como que é forçar a ventilação? Vou colocar um ventilador ali para ajudar a succionar ar para dentro da sala. Então, o que eu vou fazer? Eu vou insuflar ar na sala, se a abertura é pequena. Para quê? Porque eu preciso de um certo volume para poder trocar calor, para que o motor funcione, para poder refrigerar o alternador. Então, essa é uma possibilidade. Outra possibilidade aqui, a abertura aqui tá maravilhosa, né? O problema é de onde ele toma ar. Olha a janelinha, olha o tamanho da janelinha, que os 2 geradores tomam ar lá no fundo. Então, o que vai acontecer nesse caso? Vai chegar um momento que o gerador vai começar a succionar, ele vai jogar o ar para fora e vai succionar pelo outro lado, porque eu não vou ter ar suficiente aqui. Então, eu vou acabar incorrendo num problema de superaquecimento. Talvez demore um pouquinho menos, um pouquinho mais, dependendo da região do país, né? Se eu estiver trabalhando no Nordeste, na Bahia, por exemplo, a temperatura é um pouco mais alta se eu estiver trabalhando no Rio Grande do Sul. Enfim, se bem que alguns dias está até pior, né, o Rio Grande do Sul. Mas, enfim, eu preciso de ar fresco em quantidade para poder refrigerar esse grupo gerador. Seja ele a diesel ou a gás, tá, gente? Qualquer um deles. Inclusive, o José acabou de comentar aqui no nosso chat o quanto é importante fazer a liberação do ar quente dentro da sala. Sim, é importante a gente tirar o ar de dentro da sala, porque se a gente deixa o ar lá dentro, cria um bolsão de ar quente, tudo começa a ficar superaquecido dentro da sala. Se é um grupo que vai trabalhar pouco tempo, talvez você não consiga atingir o desligamento da máquina.
Mas se eu, por exemplo, falha a energia durante 4, 5 horas, você já começa a ter problema. Um outro ponto importante é sobre tanque de combustível. Então, existem 2 tipos de instalações de tanque de combustível. Vou mostrar as 2 aqui. A primeira delas é quando eu tenho um tanque principal acima do nível do tanque diário. O tanque diário é aquele tanque de consumo, o pessoal chama de tanque de consumo, tanque diário. Geralmente, nos grupos menores da Camis, a gente tem ele já instalado na base do grupo gerador. Quando não, a gente recomenda que seja instalado próximo ali ao grupo gerador. Então, cuidados que eu tenho que ter. Primeiro deles, eu vou ter que ter uma boia de nível para saber em que momento o gerador começa a consumir o óleo diesel do tanque de consumo e quando que o tanque principal tem que começar a enviar diesel para lá. Então, em geral, a gente usa uma boia, né? Uma boia parecida com essa boia de caixa d'água, né? Não é a mesma boia de caixa d'água, até porque o fluido não é o mesmo, né? Um é diesel, outro é água. Mas ele funciona da mesma maneira. Então, é uma boia com uma válvula. Então, subiu o nível, ela vai lá e fecha a passagem, corta a passagem de diesel, baixou o nível do tanque, ele vai lá, abre a passagem e reabastece o tanque principal. Bem simples. Os respiros, isso é bem importante. O tanque tem que ter respiro, gente. É obrigatório, tem que ter. Ele tem que... A evaporação, a própria armazenagem do diesel pode gerar vapor, e esse vapor tem que sair de dentro do tanque. Então, quando eu vou fazer uma instalação, eu tenho que botar o respiro dos tanques no mesmo nível. Aí alguém vai perguntar, mas por quê? Porque imagina que houve um problema na minha boia aqui, e o meu nível desse tanque aqui está aqui embaixo. Está instalado bem pertinho do tanque de ar. Quando a boia, ou esse tanque começar a encher, porque a boia travou aberta, por exemplo, um problema na boia, eu vou começar a derramar diesel pelo respiro. Então, eu vou começar a derramar diesel na sala, eu vou ter problema com detalhes ambientais, né? Derramamento de óleo combustível é crime ambiental, não pode acontecer. Se eu tiver uma bacia de contenção, eu vou acabar enchendo a bacia de contenção, vou perder diesel. Enfim, é um prejuízo considerável, dependendo do tamanho do tanque do outro lado, do tanque principal. Se eu tiver o respiro na mesma altura, por mais que esse cara aqui transborde, vamos dizer assim, quando chegar no nível do tanque principal, ele não vai transbordar, não vai chegar a cair na sala, derramar e tudo mais. Então, esse é um dos cuidados. O respiro funciona para que esse gás seja evaporado, seja exaurido de dentro do tanque, mas esse detalhe da altura tem que ser levado em consideração. Outra dúvida bem comum, que material que eu uso para fazer a tubulação de combustível? Então, o material mais comum é aquele que a gente chama de ferro preto. É um ferro comum, né? Uma tubulação de ferro fundido comum. Não usem material galvanizado, de maneira alguma. O material galvanizado, em contato com o diesel, ele desplaca, né? Ele começa a soltar a cobertura, né? A proteção mesmo, a galvanoplastia lá, e esse material começa a parar no filtro. Se o filtro não aguentar e romper, esse material vai parar na bomba de combustível, no bico injetor. Quem já teve que fazer manutenção de bomba e bico sabe como isso é complexo, o grupo fica inoperante, é uma situação muito ruim. Então, a opção mais barata é o ferro preto. Posso usar aço inox? Até pode, mas o custo é absurdamente maior do que o do ferro preto. O ferro é a melhor saída. Um detalhe, tubulação vem de ferro rígida aqui, até próximo do grupo gerador. Quando ela chega no grupo gerador, qualquer conexão que eu for fazer lá com o grupo gerador, ela tem que ser flexível. A gente vai ver isso também quando a gente falar de instalação elétrica, vai ver quando a gente falar isso do sistema de tratamento de ruído. Tem que ser flexível, por quê? Porque o grupo gerador pode balançar, no momento da partida de tomar carga, ele pode variar um pouquinho. E se ele for montado rigidamente lá, vai chegar uma hora que aquela conexão vai romper, ela vai quebrar. Então, para que isso não aconteça, o melhor é que seja uma mangueira, né? Uma mangueira flexível, própria para diesel, para evitar esse tipo de problema. Outro detalhe, retorno. Então, o ideal é que eu tome o diesel e retorne o diesel para o tanque diário, para o tanque de consumo. Por quê? Dependendo da altura que esse tanque aqui tiver, o gerador não vai ter potência suficiente para jogar isso daqui lá em cima. Isso depende da altura, varia de motor para motor, a gente teria que analisar caso a caso. Mas fazendo no tanque diário, a gente não erra, porque o tanque diário vai estar ali próximo do grupo gerador, mais ou menos na mesma altura. Então, não vai ter problema.
E o retorno, então, pra vocês terem uma ideia, de todo o diesel que é captado pelo gerador, só 1/3 é queimado para gerar energia. 2/3 do que é captado do tanque retorna para o tanque depois de ter passado pelo grupo gerador. Ou seja, depois que ele passou pelo grupo gerador, esquentou, esse diesel quente volta para o tanque diário. Então, o que acontece se eu tiver um tanque diário muito pequeno, um gerador muito grande, que tem um consumo muito grande? Então, se eu capto, vamos dar um chute aqui, um grupo que consome 100 litros por hora, ele vai captar 300 litros do tanque por hora e vai devolver por hora 200 litros quente. Ou seja, se ele vai devolver lá alguma coisa em torno dos seus 90 graus, 80 e tantos graus, dependendo do nível de carga e do tempo de funcionamento, e o gerador, a partir de 70 graus de admissão do diesel, já começa a perder potência, então a gente vai ter um problema rápido, se eu tiver um tanque de 300 litros, por exemplo. Então, tem que ser pensado também esse detalhe. Tem algumas soluções, a gente pode de repente pensar, alguns motores da Cummins já tem um radiador de diesel, então como ele sai muito quente, ele passa no radiador de diesel, refrigera, um trocadorzinho de calor, depois vai para o tanque, é uma possibilidade, eu tenho que tomar cuidado com a contrapressão, para ver se eu consigo fazer fluir esse retorno sem ter problema de voltar para a bomba. Bruno, o Jesus comentou que ele sabe que o consumo do diesel vai depender da máquina e da carga que vai ser utilizada, mas se existe um número médio de consumo a ser utilizado para cada quilowatt gerado. Tem um número que o mercado costuma usar, agora você me pegou no contrapé, eu não vou lembrar de cabeça, mas tem um númerozinho que eles costumam usar. E o número que o mercado usa, esse número que eu não vou lembrar agora, a gente pode pesquisar e depois eu te passo. Mas ele sobra, viu? A gente já fez esse teste real, né, de comparar com o que o pessoal costuma dizer no mercado versus o que a gente mede lá no físico, na máquina, lá no teste, e o gerador consome um pouquinho menos do que ele costuma. O consumo específico do gerador tem no datasheet por modelo. Se vocês quiserem pesquisar, fiquem à vontade. Convido a vocês a entrarem lá no Power Switch para pesquisar. É público. Isso é até um detalhe que eu preciso comentar. Poucas são as empresas que deixam público tantas informações do grupo gerador. Então, se vocês compararem com a concorrência, vocês fiquem à vontade, mas eu duvido que tenha alguém que divulgue tantas informações, com tanto detalhe, com tanta tranquilidade como a Cummins divulga. Então, consumo de combustível não é uma delas, tem que ser público, né? Mas muitas outras informações, informações de rejeito térmico, enfim, um monte de informações que são importantes no momento do projeto e que outras empresas talvez não forneçam, talvez porque até não saibam. A gente, por ser fabricante de todos os componentes, conhece bem no detalhe cada um deles. Tá? Perfeito, Bruno. Voltando aqui para o tanque, agora um exemplo de tanque abaixo do nível da onde está instalado o tanque diário e o gerador. Então, nesse caso, eu vou precisar de uma bomba. A diferença do outro eu preciso bombear esse diesel para o tanque diário. Então, eu preciso ter aqui um sisteminha que meça o nível, ver quando o nível baixou, para eu acionar a bomba e a bomba, assim, reencher, né, abastecer de novo o tanque de consumo. Detalhe, se for uma instalação crítica, a gente tem que pensar em redundância. Então, imagine que eu instalei esse grupo num hospital. Então, estou instalando no hospital, eu preciso ter uma bomba redundante. De repente, a bomba falha, tem algum problema, enfim, o térmico da bomba atua por algum motivo, no dia estava muito quente, enfim, eu preciso ter uma bomba backup. Então, esse é um detalhe que, no caso do tanque instalado um pouquinho acima do nível, eu não vou ter. Como ele vem por gravidade, a única questão é quanto a boia, garantir que a boia funcione de forma correta. Comentei com você sobre a tubulação, então falei da tubulação de ferro preto, nesse caso o ferro preto foi pintado, então está amarelinho aqui. Então eu tenho uma tubulação que vem alimenta, passa aqui num pré-filtro, isso foi opção do próprio cliente, a gente tem disponível esse opcional. O diesel entra no grupo gerador e aqui sai o retorno sai por mangueira e devolve lá para o tanque. Então, se vocês repararem, as conexões com o gerador são flexíveis. Então, o gerador pode dar uma oscilada, pode balançar um pouquinho, que eu não vou ter problema de quebrar essa tubulação. Ruído. Então,
Principais itens de ruído. Ruído, eu também costumo brincar que ruído é uma ciência. Então, tratar de ruído é um negócio que não é tão simples assim. Então, tem aqui um exemplo dos principais níveis de ruído. Então, o motor vai ter alguma coisa entre 100 e 110 dB, o ventilador de 100 e 105, o alternador de 80 a 90, as estruturas mecânicas, a vibração, a engrenagem, enfim, alguma coisa também entre 80 e 90, e o silencioso, né, o escapamento dele, que vai de 100 a 120, que é um dos itens mais críticos que a gente tem no caso de tratamento de ruído. Para vocês terem uma ideia, uma conversa do jeito que a gente está tendo aqui agora é alguma coisa em torno de 55, 60, no máximo 65 decibéis. Uma conversa assim entre duas pessoas falando de maneira normal. Então, vocês têm uma ideia de quão alto é o ruído, tão grande é o ruído e como a gente pode tratar. Então, como que a gente pode tratar o ruído? A primeira delas é construindo sala atenuada. O que é uma sala atenuada? É uma sala que eu trate o ambiente, tanto a entrada de ar quanto a saída, porque eu não posso deixar uma sala completamente fechada, né? O grupo precisa da ventilação, como a gente já viu, e eu preciso tratar essa entrada. Como que a gente costuma tratar? Então, tem uma foto aqui na parte superior, ó, eu tenho aqui algumas lamelas com painéis de lã de rocha, ou lã de vidro, em geral lã de rocha, que tem um distanciamento ok para a entrada do ar e não ok para a saída do ruído. Eu vou até contar um caso aqui. A gente estava numa instalação e durante o nosso trabalho lá foi montado, numa das passagens que a gente usava, essas lamelas. E eu tinha um pessoal que estava trabalhando dentro da sala e tinha um outro pessoal que estava trabalhando fora da sala. Chegou na hora de almoçar, a gente foi chamar o pessoal. Chegou lá, estava fechado com as lamelas. Aí, para não ter que dar a volta, entrar pela porta e chamar eles, a gente começou a gritar pelo lado de fora da sala. E eles estavam, sei lá, a 1 metro da lamela, a gente a 1 metro do lado de cá, e a gente gritava com todo o pulmão e eles não conseguiam ouvir. E foi até, me chamou bastante atenção, porque eu falei, gente, esse negócio funciona de verdade. Apesar de estar vendo, ele estava, sei lá, 2, 3 metros de mim, eu estava vendo ele, mas ele não conseguia me ouvir, mesmo que eu gritando com todo o pulmão. A gente faz até uma brincadeira lá na sala nossa planta lá em Fridley, a gente tem uma sala que é montada para 75 decibéis. Então, é uma sala leva um nível de atenuação bem baixo. E a gente faz uma brincadeira que a gente manda alguém ir atrás dos painéis lá e gritar com todo o pulmão. E a gente lá de cá, a gente ouve um sussurro só. O pessoal acha bem interessante. Então, isso é a sala atenuada, né? É a construção desses tipos de isoladores, né? De atenuadores de ruído, para evitar que esse ruído do gerador saia para o ambiente externo. Uma outra saída é a carenagem já é feita, já é pensada para isso. No nosso caso, as nossas carenagens padrão de fábrica já saem com níveis de ruído de 85 decibéis a 1 metro, então é bem baixo, então a gente traz do nível lá de 100, 110, 120 para 85 decibéis a 1 metro, que é muito bom. O tratamento de entrada e saída que a gente já falou. Silencioso de escape, isso é muito importante. O silencioso de escape, ele é um equipamento que é montado na linha de escape, como se fosse um escapamento de carro, né? Que tem aquele silencioso, o pessoal chama de catalisador, enfim. É aquele silencioso para diminuir o ruído do carro, nesse caso, do gerador. Então, ele faz uma série de chinquenes lá dentro, ele tem um material que envolve esses tubos dentro do silencioso para justamente baixar o nível de ruído. Porta acústica, então, é muito importante. Então, para a sala de gerador, geralmente o pessoal costuma usar a porta corta-fogo, né? Tem porta corta-fogo que tem a capacidade de ser acústica, tem outras que não tem, então alguns cuidados têm que ser tomados, de repente colocar 2 portas, né? Uma acústica, outra corta-fogo, enfim, para evitar. E o tratamento das paredes, então eu trouxe aqui uma fotinho de um exemplo. Então, cada painelzinho preto desse aqui é um painel dessa mesmo material, dessa lã de rocha, revestindo toda a parede. Então, nesse caso, a gente tem que baixar para níveis mais críticos ainda. Quando eu faço o revestimento da sala, eu quero atender níveis mais críticos, 75, 65 decibéis. Instalação de trocador de calor, para só se eu quiser tirar o ruído do ventilador de dentro da sala. Então, eu quero pegar aquele ruído e quero levar para um outro ambiente. Então, eu tiro o ventilador dali e instalo o ventilador em um outro ambiente e tiro ele daquele lugar. Então, tiro de perto do pessoal do call center, por exemplo, que não pode ter barulho lá falando no telefone, e levo ele para o fundo da instalação, para o fundo do ambiente. Sistema de exaustão. Então, a gente tem uma contrapressão
essa contrapressão que eu marquei para vocês, eu retirei de um datasheet. A gente declara isso, todos os datasheets têm essa informação, mas tudo vai rodar em torno aí dos seus 10 kPa. Serve como mais ou menos um número de direcional aí para vocês. Cuidado com o sistema de escape. Então, qual que é a ideia do sistema de escape? É pegar aquele diesel, aquele rejeito, né, da queima do diesel, aquele fumaça, e direcionar essa fumaça para um lugar longe da onde eu tenha circulação de pessoas, da onde eu tenha, eu não possa ter ruído. Então, a ideia é levar isso para um outro lugar. Então, quais são os cuidados? Eu trouxe um exemplo aí. Geralmente o pessoal instala o gerador lá no primeiro subsolo, no segundo subsolo, e pega essa tubulação de combustível e quer levar, essa tubulação de escapamento, e quer levar ela até a cobertura do prédio. Então, quais cuidados têm que ser tomados? Contrapressão. Se eu exceder a contrapressão, e isso a gente consegue calcular de maneira prévia, lá no manual T30 tem todo o procedimentozinho de como é que faz para calcular, ele já tem um exemplo lá, eu vou ter que começar a crescer o diâmetro da tubulação. Então, se eu faria uma curva e andaria 1 metro com uma tubulação de 4 polegadas, para levar na cobertura ela vai ter que crescer. Ela vai acabar indo lá para 12 polegadas, 10 polegadas, dependendo do tamanho do grupo gerador. As curvas, o ideal é que sejam curvas de 2 vezes o diâmetro, ou o ideal é que seja até 3 vezes o diâmetro. Não usem cotovelos, não usem 90 graus, os joelhos da vida, não usem. Isso causa uma restrição elevada, e se você não tiver uma tubulação muito curta, que vai acabar compensando a restrição que você vai causar nessa conexão, por exemplo, uma instalação muito longa, você vai acabar tendo problema de contrapressão. E aí o que acontece com contrapressão no gerador? Ele aquece, ele perde potência, ele pode perder capacidade de atender. Espaço para manutenção. Então, os 2 exemplos, um anti-exemplo e um exemplo. Então, vamos começar pelo ruim. Então, instalaram dentro de uma sala um grupo gerador carenado, e eu vou ter que contratar alguém que passe nesse espaço aqui para conseguir acessar a porta do outro lado da carenagem. Isso se a porta abrir, né? Eu nem sei se tem espaço para a porta abrir do outro lado. Então, esse tipo de instalação tem que ser evitada. Tem que ser evitado, porque eu com certeza vou ter algum problema em algum momento que eu vou precisar checar nível, olhar, trocar óleo, trocar fio, trocar filtro de ar, enfim, eu preciso ter espaço para trabalhar em volta do gerador. Assim como tem, por exemplo, um caminhão. Quando precisa fazer manutenção, ele vai lá, abre o capô, né, abre a parte externa ou levanta a cabine, dependendo do tipo de caminhão, e vai lá e tem acesso ao motor. Nesse caso aqui, olha que maravilha, o sonho do pessoal da manutenção. Poder circular em volta do grupo gerador com esse espaço aqui para poder fazer manutenção, checagem, trocar filtro, trocar óleo, enfim. Instalação elétrica. Então, alguns cuidados. O primeiro deles é vibração. Então, a gente já comentou aqui várias vezes que a conexão com com o gerador tem que ser flexível. Então, se for cabo, tem que deixar uma sobrinha de cabo para que o gerador possa funcionar. Não posso trabalhar com o cabo assim, esticado no máximo, porque se o grupo vibrar um pouquinho, ele vai acabar rompendo cabo, rompendo conexão. Cabos de comando e cabos de força. Então, o ideal é que eles sejam separados. Né? Imagina se eu tenho um cabo de sinal, né? Sinal de sensor, por exemplo. Do lado de um cabo de média tensão, de um cabo que passa lá meus 4.000 amperes, eu vou começar a induzir tensão nesse cabo de sinal e eu vou começar a ter umas leituras loucas. E, gente, isso não é incomum, tá? Eu estou falando isso com conhecimento de causa. Isso acontece no dia a dia. O ideal, né? O ideal não é... As normas exigem que toda a instalação elétrica seja feita em eletrodutos, em canaletas, em calhas, em leitos, enfim, naqueles equipamentos que foram feitos para isso. E dúvidas sobre dimensionamento, a NBR 5410 rege toda essa parte de dimensionamento de parte elétrica, então leva em consideração o condutor que vai ser utilizado, acondicionamento, temperatura, agrupamento, carga de tensão, cargas lineares, distâncias, enfim, tudo isso é levado em consideração quando você faz o dimensionamento da instalação elétrica. Trouxe um exemplo aqui. Então, nesse caso, apesar do cabo de força, né, o cabo de comando e o cabo de potência estar saindo pelo mesmo leito, aqui de baixo eles tomam encaminhamentos diferentes, tá?
não dá para ver na foto, mas ele está dentro de um céu tubo aqui, né, uma tubulação flexível, um eletroduto flexível, e o cabo de potência está exposto aqui, né, só com o seu isolamento normal. Eles descem aqui para o leito e aí um vai para um lado, o outro vai para o outro, apesar de estarem próximos, mas eles não estão, nesse caso, protegidos, pelo menos. Então, tá aí os exemplos. Então, eletrocalha, leito, busway, não é tão incomum, não é tão fácil de achar, mas a gente já tem instalação assim com nossos grupos. No caso do busway, tem um cuidado, então o busway vai chegar até próximo do grupo gerador, e aí ou a gente vai usar cordoalha ou cabo para fazer a interconexão do busway, né, que é um barramento rígido, para o grupo gerador que pode ser que vibre, ou pode ser que balance num momento ou outro. Então, tá aí um exemplo, né? Então, estou de instalação em busway, e aqui eu estou saindo com cabos para fazer a conexão elétrica na base do grupo gerador. Esse é um anti-exemplo, então evitem esse tipo de exemplo. Então aqui é a chave de transferência, os cabos saem da chave de transferência, tá até o amarelinho aqui, ó, tá vendo? Tá entrando aqui no grupo gerador. Então eles saem pelo chão, soltos. Então esse tipo de instalação, ela tem muito risco, porque eu estou passando o cabo no chão, então se o isolamento do cabo romper, enfim, qualquer tipo de umidade, nesse caso aqui ele está roçando na carcaça, então se de repente esse cabo roça e toca na carcaça, eu vou ter a carcaça energizada. Imagina, o grupo está funcionando, eu quero parar ele, eu não consigo botar a mão no grupo gerador porque ele está energizado, eu vou tomar choque. Entendeu? Então, é uma situação complicada e não é absurdo de acontecer, não é incomum. Isso é até bem comum, infelizmente. Então, esse tipo de instalação aqui, usem como anti-exemplo, não façam esse tipo de instalação. Pessoal, basicamente o que eu tinha que passar para vocês é isso. Já sei, não sei se tem perguntas. Tem um comentário que eu achei muito interessante, do Henrique, que ele fala que 90% das instalações não obedecem essas recomendações que a gente fala. E é interessante a gente colocar que, para que vocês tenham um produto de qualidade, que tenha uma vida útil longa, as recomendações de instalação são imprescindíveis, porque fazem parte do conjunto, né? Aproveitem a estrutura que a Cummins tem. A Cummins tem uma estrutura de pessoas treinadas, técnicos treinados, os nossos distribuidores estão em todo o Brasil, aptos a dar esse suporte para vocês. Não compliquem a instalação, procurem a gente para que a gente possa ajudar vocês. Através do Power Switch também, como o Bruno comentou, nós temos diversas documentações que estão disponíveis para que vocês pesquisem e tirem dúvidas. O manual T30 é completo, ele fala de todas as partes de uma instalação. Então, aproveitem tudo que a gente tem de estrutura para que vocês possam instalar os equipamentos e utilizar esse equipamento com tranquilidade. É isso aí, pessoal. É importante seguir essas recomendações para que amanhã ou depois vocês não falem, mas esse gerador não funciona direito. Não, ele funciona. De repente, é a instalação que está prejudicando algum tipo de funcionamento. Então, quando surgir a dúvida, antes de fazer a instalação, chama o distribuidor, envolve o distribuidor desde o começo, para que ele possa te dar dicas já antes que elas sejam feitas. Porque, como vocês viram, depois de feito, o prejuízo e o trabalho para corrigir é maior. Então, gera uma dor de cabeça, gera indisponibilidade da máquina. Então, é sempre um trabalho complicado de ser feito. Então, a gente conseguir fazer antes, matar o problema antes dele aparecer, é muito melhor. Perfeito, Bruno. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês. Todas as perguntas que foram feitas aqui para a gente pelo Q&A, nós vamos enviar também respondidas para que vocês possam acessar e consultar depois. Se vocês participaram das lives anteriores, também devem ter recebido as dúvidas. O vídeo vai ficar disponível na nossa plataforma no YouTube, depois a gente vai disponibilizar o link e a pesquisa de satisfação. Aproveitem esse momento, se quiserem, a gente vai abrir o chat também para interagir com a gente, deixar mais questões. E nós ficamos à disposição de vocês. Muito obrigada pela presença de todos. Até mais. Gente, obrigado. Até mais.